Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade aqui a finanças públicas para CNU, conhecimentos gerais. A gente está vendo aqui classificação da receita. Vamos compartilhar o material para leitura. Ontem a gente já começou na aula de ontem as classificações. Agora a gente está entrando na classificação quanto à origem da receita. Então, a origem da receita é o detalhamento das categorias econômicas. A finalidade de identificar a origem das receitas no momento que ingressa aos COFURs, ela é representada no segundo dígito, que é o que mais cai em concurso. Né? Pegar o tributa com os pais ou opera ali a natureza das receitas. Então, você tem no primeiro dígito a categoria econômica. Então, ela pode ser uma receita corrente ou uma receita de capital. Só se for receita corrente, você tem a opção de ser uma receita corrente normal, ordinária, ou uma receita corrente intra-orçamentária. Vou colocar aqui. Aqui, fazer as anotações. Não, aqui. Eu acho que eu compartilhei errado hoje. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Vou botar naquele formato que parece uma parte. Deixa eu ver se vai dar certo aqui agora. Isso. Deixa eu saber aqui mais. Pronto. Então, você tem aqui receita intra-orçamentária, já percebeu, né? Que é intra que é dentro do próprio orçamento. Então, vem do orçamento para outro orçamento, então intra-orçamentária. Então, a receita corrente intra-orçamentária é porque está dentro do próprio governo, vem do próprio governo. Quando é uma receita corrente normal, é porque veio de fora. Quando é intra, é que é dentro. Já veio de dentro mesmo, já veio de outro setor. E receita de capital. Selecionou no primeiro dígito receita corrente ou corrente intra-orçamentária, automaticamente a próxima classificação disponível, né, logicamente, são essas aqui. E essas aqui é aquela mnemônico que a gente aprendeu ontem. Tributa com os pais. Que são os tributos de tributa com os pais. Tributos, que é imposto, taxa, contribuição de melhoria, com contribuições, tributos com os pais. Aí você tem, cadê? Patrimonial, agropecuária, industrial e serviço. Então, tributa de tributos. Com contribuições. Pais, essas primeiras letras aqui, ó, patrimonial, agropecuária, industrial e serviços. Isso aqui vai ter em todas, transferências correntes e outras receitas correntes. Aqui, se você escolheu no primeiro dígito na classificação contra a origem, você vai escolher receita de capital. Isso aqui é uma receita de capital. O que é uma receita de capital? Uma venda de imóvel, aquilo que veio de capital. Não é corrente, não é uma receita corrente. Então, não sendo uma receita corrente, ela é de capital automaticamente. Né? É a receita corrente, né? Tributos, aquelas subclassificações ali, tudo que entra correntemente. Né? E aquilo que é eventual é de capital, quase como se fosse uma eventualidade. Você tem receita capital ou receita de capitais intra-orçamentárias. Você já era uma receita de capital dentro do governo, veio para cá, que ela era a receita de capital do Estado. O Estado passou para a União, na receita de capital intra-orçamentária, veio dentro do próprio orçamento. Você escolheu aqui receita de capital, automaticamente as próximas opções são essas. E aqui é o mnemônico opera, ali, amor. Então, opera é de operações de crédito, ali é de alienação de bens, venda de bens, e amor é de amortização de empréstimo. Nesse caso aqui, a amortização de empréstimo, como é receita, é o Estado. Quando a gente lê assim, amortização de empréstimos, quando você está falando assim como pessoa física, eu vou amortizar meu empréstimo. Você vai pagar o empréstimo. Nesse caso aqui, a amortização de empréstimo, esse conceito aqui do item 3, é o Estado recebendo essa amortização, porque é receita, está entrando. Só não confundir na hora da prova. Botar amortização de empréstimos. Mas peraí, o Estado está recebendo, é uma receita, não é uma despesa. O certo é colocar aí na frente do item 3, recebimento de amortização de empréstimos, que é uma receita que está entrando no Estado. E aí você memorizou esses dois, você consegue matar muita questão. Eles fazem muitas e muitas questões, a pergunta é justamente essa, o segundo dígito. Ele vai descrever
Ele vai descrever uma receita, vai dizer, o imposto, blá, 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 blá. Opa, imposto, você está guardando lá. Aí, quanto à categoria econômica e quanto à origem, qual seria a classificação? Você tem que dizer, uma receita corrente de impostos, né? Seria o item 111. A gente pode botar um número lá, mas é muito difícil, né, decorar esses números, né? Que você saiba esses números, mas está lá, dá uma olhada antes da prova. Espécie. Então, a espécie, você identifica efetivamente do item 3 qual desses subtópicos você vai colocar lá. Então, a espécie é nível de classificação vinculado à origem. Permite qualificar com maior detalhe o fato gerador da receita. Então, um exemplo, dentro da origem, contribuições, identificam-se as espécies. Contribuições quais? Sociais, contribuições econômicas, contribuições para entidades privadas de serviço social, de formação profissional. É isso que você vai definir aqui. Quando eu digo aqui, é aqui o item 1, impostos. Mas qual imposto? Imposto de renda? Imposto de renda pessoa física ou pessoa jurídica? Imposto sobre produtos industrializados? Imposto sobre... Então, toda classificação da origem vai ter uma espécie específica. Qual a espécie específica aqui? Então, você vai detalhar dentro da lista, normalmente isso é uma lista, né? Hoje em dia não é uma lista, é um sistema. Você vai ter só uma caixinha lá, vai clicar, vai abrir. Cada mouse que você passar em cima, você vai ver qual é a opção lá. Desdobramento para identificação das peculiaridades da receita. Então, a finalidade é identificar a peculiaridade de cada receita. Caso seja necessário, foram reservados 4 dígitos para desdobramento. Desse modo, esses dígitos podem ou não ser utilizados conforme a necessidade do recurso. Você cabe detalhar ou não o seu órgão, não, feito por órgão ou não. Então, no exemplo das receitas exclusivas dos estados e municípios, o 4º dígito utilizará o número 8, conforme abaixo. Outras receitas correntes exclusivas de estados e municípios. Isso já vai estar no manual da receita. Então, ele botou 1. O que é o 1? Então, vamos botar aqui. 1 é o quê? Receita corrente. Então, é receita corrente. Ele colocou aqui, o 9. O que é o 9? Você vai voltar aqui. O 9 é outras receitas correntes. Por isso que ele botou 1. Está juntando os números. 9. E aí depois ele botou o 0. O 0 tem que ter a terceira classificação aqui. Depois do 9. Aí teria que ter a tabelinha aqui para saber o que é o 0. E aí depois tem os 4 dígitos. E aí ele já explicou que dos 4 dígitos, o primeiro dígito, quando é 8, já sabe que é exclusivo de municípios. E depois tem esse dígito aqui. Desvanai, tu tirou essa loucura aqui, eu não estou lembrando. É daqui. Volta aqui mais um pouquinho da aula de ontem. Tá vendo aqui, Primeiro dígito é a categoria econômica, o segundo dígito é a origem, o terceiro dígito é a espécie, os 4 dígitos que estão lá é o desdobramento para a identificação da peculiaridade da receita, peculiaridade específica. E aqui se é principal ou secundária. E aqui ele colocou lá, você viu que ele colocou lá que é exclusiva, ou seja, o número 8, ele definiu que o número 8 lá na tabela vai estar dizendo que é exclusiva de município. Que aí é basicamente uma decorebazinha, mas quando você faz isso no dia a dia, você começa a pegar bem. Então, vamos lá, o tipo. O tipo corresponde ao último dígito do código de natureza da receita. Então, tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere àquela natureza. Então, sendo que aí já tem, no tipo, o tipo volta lá de novo. O tipo é esse aqui, essa tabelinha tem que saber. Quando fala tipo, é o último número aqui, o último dígito, sabe? Qual o tipo? Qual o tipo? Depois eu apago tudo isso aí, fazendo uma bagunça. Tem um material sem estar essa bagunça aí. O tipo, se for 0, o ideal, e depois eu posso entrar aqui na internet, vocês vão ver assim, LOA, Lei Orçamentária Anual. Você vai ver a Lei Orçamentária Anual, nada mais é do que valores, cada númerozinho, ela está assim, Ministério da Saúde. Ela vai ter uma sequência de números e um valor no final.
Essa sequência de números que às vezes você não entende é justamente essa classificação. Você saber de onde é que está vindo aquela receita, aquela estimativa. Ah, está vindo a receita corrente, categoria e tal, tal. Então, às vezes, o cara que não está acostumado a ver uma lua, ele vê esses quadros, o cara não está entendendo nada do que é orçamento. Justamente por causa disso, tem essa classificação. Então, quando se tratar de natureza da receita, não valorizável agregadora, o 1, quando se tratar de arrecadação principal da receita, ou seja, o dia a dia, o rotineiro principal. O 2, quando se tratar de multas e juros de mora da receita, ou seja, é um imposto, só que a pessoa atrasou de pagar o imposto de renda, atrasou de pagar o IPI, atrasou de pagar, sei lá, o ITR, o que for, ele vai pagar uma multa e juros. Aí essa parte de multa e juros, o contador, quando entrar na classificação, vai vir classificado lá naquele último dígito, no oitavo dígito, com o número 2, para você identificar na hora de fazer todos os cálculos internos, saber monitorar, né? Que nem em casa, saber de onde é que veio esse dinheiro, veio de multa. O 3, dívida ativa. Dívida ativa é aquilo que você escreveu, foi, ficou responsável de pagar um tributo, só que não pagou. Ela não pagou, o que é que a gente faz internamente no governo? Inscreve, a gente chama de inscrição de dívida ativa. Todo o procedimento burocrático tem a lei de inscrição de dívida ativa, a lei da dívida ativa. Tem todo o procedimento formal até você inscrever a pessoa ali. Inscreveu a pessoa ali, ela fica no cadastro de pessoas inadimplentes. É o CADIM, cadastro de pessoas inadimplentes. Se você tiver esse CADIM, você não consegue pegar financiamento, qualquer coisa. Normalmente o pessoal tenta resolver, em geral, tenta resolver o pagamento, porque o seu nome está no cadastro da dívida ativa, está no CADIM. Só que o CADIM, você só vai para o CADIM, cara, assim, CADIM acho que até, se pessoa física não tem muito problema. Então, só que hoje tem outros cadastros, inclusive o próprio governo pode pegar essa anotação do CADIM e botar no Serasa. Então, a legislação mudou. Então, hoje viram que tem mais impacto de você botar o nome da pessoa do Serasa ou protestar, você pode protestar no cartório, do que botar no CADIM. O CADIM é que a pessoa vai saber quando ela for pegar um recurso para dívida, desculpa, para financiamento público. Se ela precisar de banco privado, o banco não vai consultar isso. Então, é um banco público. Banco público consulta. Ah, vou fazer financiamento do BNDES, vou fazer aí. Vai consultar o seu CPF no CADIM. Mas se não for isso, você nem vai saber sequer se você não está no CADIM. Porque não é um cadastro tão famoso. É para a empresa, né? Para a pessoa física, não. Mas, né, hoje em dia, com as novas ferramentas, fica no CADIM, mas daí manda para o Serasa, manda para um protesto de título, daí a pessoa, opa, não tem que pagar. E quando se tratar de multas e juros da dívida ativa. Então, percebeu a lógica? Então, você tem o 1, é o principal, o 2 é os multas e juros do 1, você tem o 3, que é a dívida ativa, e tem as multas e juros da dívida ativa, entendeu? Então, no final, ali fica até fácil para o analista classificar a receita. Ah, isso aqui é multa? Multa do quê? Da dívida ativa? Número qual? Vai lá, seleciona o número 4 e classifica. Ou manda a proposta orçamentária do seu órgão. Esqueci agora, cara, o negócio que a gente fazia. Acho que era CISORG, sei lá, não me lembro direito, tinha esse planejamento. Classificação quanto à fonte ou destinação de recursos. Então, a classificação por fonte ou destinação consiste em um código de 3 dígitos. O primeiro dígito representa o grupo da fonte e o segundo e o terceiro dígito representa a especificação da fonte. Então, vamos lá, você vai ter um código de 3 dígitos, né, na qual o primeiro representa o grupo da fonte, e o segundo e o terceiro representa a especificação da fonte. Então, um exemplo lá, fonte 101. O que é que significa esses 3 dígitos? O 1 significa o primeiro dígito que representa o grupo, então o grupo da fonte é recursos arrecadados no exercício corrente, e o segundo e terceiro dígito é especificação da fonte. Transferência, né, de imposto de renda e transferência do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Tiver lá a fonte 301. Primeiro é recurso arrecadado em exercícios anteriores, segundo e terceiro dígito
transferência de imposto de renda ou do IPI. Isso aqui é um exemplo. Fonte 900. E você vai ver muito isso. Vai entrar na LOA, vai estar lá. Fonte 100, fonte 101, fonte 200, fonte 201. Grupo da fonte, recursos condicionados, segundo terceiro dígito, 00, recursos primários de livre aplicação. Não sei se vocês entenderam, porque já aqui já é uma nova classificação. Lembrando que a gente está vendo várias classificações. Vou botar aqui, para você entender a lógica do que a gente está vendo. Então, a gente viu quanto à forma de ingresso, ela é orçamentária ou extra-orçamentária, quanto à procedência, ela é originária ou derivada, quanto à afetação patrimonial, efetiva, altera o patrimônio líquido, não efetiva não altera o patrimônio líquido. Extra-orçamentária, ela é restituível, ou seja, só está entrando ali, mas você vai ter que devolver. Ordinária do dia a dia e extraordinária é eventual. E aqui a gente viu aquela classificação de 8 dígitos. Lembra? A classificação de 8 dígitos. O que a gente está vendo agora é uma classificação de 3 dígitos. Esse que não tá conseguindo. Então, quando você vê uma lei orçamentária, pode ser. Isso aqui também faltou fazer um adendo. Isso aqui, essa regra aqui que a gente está vendo aqui, isso é para a União? Não, isso aqui é para a administração pública. Essa regra que a gente está estudando aqui é definida se você entrar numa lei orçamentária municipal, uma lei orçamentária estadual e na lei orçamentária federal da União. Então, essa regra aqui, quando chega lá no Estado, essa classificação que a gente está estudando aqui também é no Estado. Mas por quê? Porque o Estado não pode, o município não pode tirar dele. Não, porque você tem que consolidar os, né, os patrimônios, os balanços públicos. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional consolida toda a dívida pública. É para você entender se o Estado está deficitário ou não, superavitário, o município está devendo ou não está devendo, sobrevitário, porque depois ele vai solicitar empréstimos aqui na União, município ou Estado, você tem que saber o patrimônio dele, tem que saber como é que está as receitas, as despesas dele, tem que saber como está a situação financeira dele. Por isso que é padronizado no Brasil toda essa classificação. E se você ver o balanço patrimonial de um estado, do município, com essa classificação de receita e despesa, você sabe se efetivamente no patrimônio aquele código. E aí, voltando aqui, então, quando você for ver uma LOA, Lei Orçamentária Anual Municipal Estadual, você vai ver lá, receita. Aí vai ter um conjunto de numerozinhos, 8 numerozinhos, ponto, número. Aí você vai consultar o manual, você vai entender de onde é que é essa receita. E logo depois disso aqui vai estar escrito assim, fonte, 2 pontos. Aí vai estar lá, 101. Vai ter um conjunto de números, depois fonte, 101, 102, 900. Isso é assim que funciona numa lei. Você vai estar na lei. Então, o que a gente está vendo agora ali embaixo é isso aqui. Ó. Não junta com essa aqui, não. Aqui já é uma outra classificação, é contar fonte. Contar fonte, você vai usar 3 dígitos para definir lá na LOA contar fonte. Quanto à natureza, você vai usar aquela classificação que a gente estava vendo lá, de 8 dígitos, com todas aquelas características. O segundo dígito é o que mais cai, que é você tem que aprender o opera ali amor, tributa com os pais primeiro e depois opera ali amor. Receita corrente, tributa com os pais, de capital, opera ali amor. Agora a gente está vendo isso aqui, só para vocês não confundirem, achar que a gente está continuando aquela classificação da quanto à natureza. Aqui é outra classificação já. Depois eu entro aqui para vocês verem uma orçamentária. O Rodrigo mandou um PDF ali no grupo, que até tem ali. Acho que tem um print ali. Eu abri o PDF e vi que tem um print de como é que fica isso na prática. Onde já está tudo classificado, como é que aparece no orçamento. Então, quanto à origem, a gente já viu. A gente está vendo aqui, ó, quanto a desdobramentos para identificação, tá? Está vendo aqui o desdobramento aqui final. Aí esse desdobramento aqui final foi aquilo ali que a gente está estudando. Volta aqui. Talvez você viu esse desdobramento final. Você vê que ele investiu muito tempo aqui. Esses 3 primeiros dígitos é o que mais cai em prova. Que é isso aqui, sabe? Isso aqui, isso aqui. É o que mais cai em prova, essas questões. Tanto de contabilidade pública quanto de orçamento público. Voltando aqui, para entender. Então, a gente está estudando aqui uma outra classificação que é quanto à fonte. Lá no orçamento vai estar assim, fonte, 2 pontos. Aí vai estar 3 dígitos. Se você não é da área, você vai dizer, agora vocês, em tese, já estão começando a entender. Quando você abrir uma lei orçamentária anual municipal,
Você vai ver lá fonte, 2 pontos. Fonte da receita, 2 pontos. Aí tem 3 dígitos. Esses 3 dígitos significa que o primeiro dígito representa o grupo e o segundo e terceiro dígito representa a especificação da fonte. Então, contra a fonte, você consegue identificar se isso é de imposto, se é de taxa, de onde é que está vindo aquela receita, se é do exercício corrente, se aquela receita ali está vindo ali desse exercício, se é de um exercício anterior, aquele dinheiro que está ali no orçamento da prefeitura, do Estado, né? Se é recurso condicionado, que é um recurso eventualmente que tem uma restrição, vai ter que ser devolvido. De novo, são classificações diferentes. Não confunda com a classificação que a gente está vendo quanto à natureza da despesa. Quanto à natureza. Classificação quanto ao identificador de resultado primário. De resultado primário. Identificador de resultado primário é um indicador que auxilia a apuração do resultado primário previsto para o exercício. Então, você não identifica esse resultado primário, não. Então, sempre quando aparece no jornal, diz assim, ó, o governo teve resultado primário X. Eles foram lá, cara, dessa classificação tem as receitas e as despesas. Lembrando que a gente vai estudar também as despesas, as classificações. Eu tenho o DEPARA. Entrou aqui, vai sair aqui. Eu tenho que saber identificar numericamente, sim, no detalhe, da onde é que veio, e depois vou ter que ter essa classificação tipo, por número, esses códigos índios, para onde está indo. Para você ter o DEPARA, receita menos despesas, qual foi o meu resultado? Déficit ou superávit? Então, tem esse identificador da receita primária e depois vai ter a despesa. Quando a gente for estudar a despesa, fica até mais fácil, porque a gente já estudou muita coisa aqui na receita, né? O identificador do resultado primário é um indicador que auxilia a apuração do resultado primário previsto para o exercício. Esta classificação foi instituída para a União com o objetivo de identificar quais são as receitas e despesas que compõem o resultado primário do governo federal. Isso aqui você ouve muito nos jornais, né, na imprensa, informando lá. O governo teve déficit, o governo teve superávit, o déficit primário do governo é tanto, o déficit nominal do governo é tanto. É daqui que eles tiram esse resultado, né, essa informação. Porém, não tem caráter obrigatório para todos os entes, ou seja, aquelas classificações anteriores são obrigatórias de classificar tanto pelo Estado quanto pelos municípios, pelos estados quanto pelos municípios. Essa aqui não, sempre só cabe ao governo, essa questão de resultado primário ou nominal, é só no nível federal. O que é resultado primário? Resultado primário é a diferença entre as receitas primárias menos as despesas primárias. O resultado primário é igual a receitas primárias menos despesas primárias. Receitas primárias são geralmente receitas correntes, exceto a receita de juros. Além disso, há receitas de capital primárias, decorrentes de alienação de bens e transferências de capital. Já as receitas financeiras são aquelas que não contribuem para o resultado primário no exercício financeiro correspondente, uma vez que criam uma obrigação, dívida ou extinguem um direito, ambos de natureza financeira, junto ao setor privado, alterando concomitantemente o ativo e o passivo financeiros. Então, o que ele está explicando para a gente? O que é um resultado primário? É aquilo que é primário do governo. Ou seja, não é a recebimento de juros, o governo, primariamente, o objetivo dele não é receber juros, ou seja, que as pessoas paguem o tributo ou a dívida ativa no momento certo, no momento do vencimento. Então, aquilo que entra de juros a mais é uma exceção, não é primário. Então, não entra no resultado primário. O que também não entra no resultado primário? Tudo aquilo que gera no ativo um valor e no passivo o mesmo valor. Então, não há uma modificação. Então, aquilo aí não vai gerar um resultado primário, é uma permutação de valor. Então, o resultado primário é só entender. Ele fala que é geralmente receitas correntes. Você lembra que aqui você tinha receita corrente? Falou em receita corrente, você lembra o quê? Tributa com os pais. As receitas tributárias, patrimoniais, agropecuárias, industriais e serviços. As tributárias são o quê? Impostos, taxas e contribuições. Entendeu agora como fica mais fácil você entender quando você aprende a classificação? Eu falo receitas correntes. Aí pergunto para você, quais são as receitas correntes? Aí você já tem que lembrar do mnemônico. Tributa com os pais. As receitas correntes de qualquer ente, não é só da União, não. A gente não está estudando com a União, está estudando orçamento público. O orçamento público do Brasil. O orçamento público do Brasil, isso aí serve tanto para você saber a receita corrente do Estado quanto do município.
Quando falando o prefeito, o governador fala, mas a receita corrente nossa está X. Assim, a receita corrente é o quê? Ela tributa com os pais. Às vezes, na imprensa, o prefeito, o governador pode falar, nossas despesas de capital, despesa eu não vou falar porque a gente ainda vai estudar. Nossas receitas de capitais foram X. Às vezes é o ministro da Fazenda, o secretário de Fazenda, falando ali na imprensa, no Jornal Nacional. Nossas receitas correntes do governo esse mês foram X. O cidadão que está vendo ali, ele sabe mais ou menos o que é receita corrente, aquilo do dia a dia, sabe? Não é aquilo eventualmente. Mas você já sabe, não, peraí, tem um minimônio, tem tributa com os pais. Tributárias, que é as contribuições, postas as contribuições, tem o PA, o P patrimonial, o A de agropecuárias, o I de industriais, o S de serviço e outras receitas correntes ou transferências correntes. Então, não confunda receitas primárias, que são o quê? São as correntes, né? Tributárias, contribuições, patrimoniais, agropecuária, industriais e serviços, que são receitas financeiras, emissão de títulos, contratação de operações de crédito, receitas de obrigações financeiras, juros recebidos, privatizações, amortização de empréstimos concedidos e outras. Esse aqui ficou bom, amortização de empréstimos concedidos. Lembra lá que estava a amortização de empréstimos? Mas não fala especificamente, aqui ele até especificou. E a amortização de empréstimo eu posso pagar. Se eu falar para você, eu vou fazer uma amortização de empréstimo, fica aparecendo que eu estou indo lá quitar o meu empréstimo. Mas aqui na receita, quando eu falo amortização de empréstimo, eu estou dizendo que a pessoa está recebendo. Então ele até botou isso aqui, amortização de empréstimos concedidos. Ou seja, alguém está vindo amortizar, está vindo pagar o valor que eu emprestei. Atenção! Resultado primário é diferente de resultado nominal. Deixa eu ver aqui na empresa. As receitas primárias são, em regras, receitas correntes, exceto a receita de juros. O resultado nominal é diferente entre receitas e despesas totais. Ou seja, quando fala lá, resultado primário, você já lembra que eu estou tirando todos os juros. Só aquilo que o governo arrecadaria no normal. Por que eu estou falando no normal? Se ninguém tivesse atrasado, se ninguém tivesse, né, se enrolado. Então, o que o governo arrecadaria é isso, é o resultado primário. Eu não posso contabilizar juros porque não é todo mês que eu vou receber juros. Não é todo mês que as pessoas vão atrasar na hora do pagamento do IPVA, na hora do pagamento do IPTU. Então, isso é primário. Agora, quando eu falo resultado nominal, é juntando tudo. Tudo que eu recebi, menos tudo que eu vou gastar, eu tive déficit ou superávit. Então, isso é o meu resultado final. E aí na empresa precisa, não, o resultado primário foi X, mas o resultado nominal foi superávit. Pode ocorrer. Recebeu muitos juros e multas. Então pode ser o seguinte, o meu resultado primário foi negativo, mas o resultado nominal, no final das contas, das multas que o Detran aplicou, as multas, né, que ocorreram ali na prefeitura e os juros do atraso dos contribuintes, dos cidadãos, resultou no resultado nominal superavitário. Pode ocorrer isso no ente. O resultado primário ser negativo, o resultado nominal ser positivo. Classificação por esfera orçamentária. Agora a gente vai estudar outra classificação. Entendeu? Então, lembre que isso aqui são caixinhas, são classificações, são quadradinhos que a gente está classificando a receita. Então, classificação por esfera orçamentária. Conforme distingue o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição, a classificação da receita por esfera orçamentária tem por finalidade identificar se a receita pertence ao orçamento. Qual o tipo de orçamento que nós temos? Lembra que eu falei que nós temos o princípio da unidade orçamentária, só que nós temos 3 orçamentos lá dentro. Quais são os 3 orçamentos? Lembrando, é um orçamento só que se subdivide em 3 orçamentos específicos. Então, tem o orçamento fiscal, que engloba as receitas do governo, o orçamento da Seguridade Social, que é Previdência Social, Saúde e Assistência, e o orçamento de investimentos das empresas estatais, abrangindo os recursos destinados às empresas estatais para investimentos. Então, se você abrir o orçamento, isso aí está previsto na Constituição, o orçamento da União, você vai ver lá, lei orçamentária anual. Aí vai estar lá, item 1, orçamento fiscal.
Tudo que está ali está envolvendo só as receitas do governo. Aí depois você vai ver, determinado capítulo da lei, orçamento da Seguridade Social, ok? Depois você vai ver no terceiro capítulo da lei, orçamento de investimentos, ok? E depois você vai ver isso tudo compilado para ver justamente aquilo que a gente falou. Qual o resultado primário? Qual o resultado nominal do orçamento desse ano? Você lembra que o governo, quando ele manda o orçamento, a gente vê na imprensa, fala assim, o governo já prevê no orçamento um déficit de cento e poucos mil esse ano? Não sei se vocês já viram isso. Por quê? Porque na hora que ele faz, ele já sabe que ele já tem compromissos, despesas maiores do que as receitas previstas para arrecadar, estimadas. Então, ele já prevê o déficit do ano. E aí, ele tem que saber se déficit vem da onde? Da Seguridade Social, da investimentos, do fiscal. Que eles resolveram separar assim? Porque principalmente a Seguridade Social. A Seguridade Social ela gera um déficit maior. Às vezes o orçamento é até 0 a 0, às vezes até superavistário, mas na hora que você coloca a Seguridade Social, que é aposentadorias, militares, servidores públicos, mais INSS, aí você vira déficit em vez de superávit. Entendeu porque eles fazem essa separação? Para saber de onde está vindo o déficit. Fora aqui dentro, aí ele quer saber dentro da Seguridade Social. Aonde é que é o maior déficit da Seguridade Social? É do servidor público? É dos militares? É do INSS? Então você tem todo esse detalhamento no orçamento lá. Se você quiser se interessar, for curioso, você vai encontrar tudo isso lá na lei orçamentária, né? Vai estar tudo detalhado. Mas hoje tem coisas até mais fáceis. Tem no Senado chamado Orçamento Cidadão. Cara, e é bem explicadinho. Dá para entender tudo isso aqui sem precisar saber formalmente que a gente está aprendendo para a prova. Porque lá ele não vai botar número, não vai botar nada. Você vai botar explicações igual como se fosse para criança. No Senado Federal tem Orçamento Cidadão. Se der tempo, a gente pode até entrar lá. Então, exemplo. Se uma prefeitura arrecadou uma determinada quantia para a cobrança de impostos municipais, essa receita será classificada como orçamento fiscal, pois será utilizada para cobrir despesas gerais da administração municipal, como pagamento de salário dos funcionários públicos, compras de materiais de escritórios, entre outros. Então, se uma prefeitura arrecadar uma determinada quantia com a cobrança de impostos municipais, essa será uma receita classificada como orçamento fiscal. O orçamento fiscal é do fisco, né? Os tributos que a gente recebe, que o Estado recebe, pois será utilizado para cobrir despesas gerais da administração municipal, como pagamento de salários dos funcionários públicos, como compra de materiais de escritórios, entre outros. Etapa da Receita Pública, ou seja, como é que a gente faz para que a Receita Pública chegue dizendo assim, agora é uma receita. Da mesma forma, vai ter a despesa, vai ter mais etapas. Para se tornar uma despesa, efetivamente tem que ser paga, ela tem que ser comprovada ao longo do tempo. E a receita? Então, você tem as etapas da receita orçamentária, podem ser resumidas no mnemônico PLAR: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Lembrando que cada uma dessas etapas são claras. Então, o fato de eu ter uma receita lá na lei orçamentária anual, isso não quer dizer que eu tenho efetivamente. Eu tenho na lei uma estimativa, uma previsão. É uma previsão. Por isso que também, durante ao longo do ano, a gente ouve falar muito, o governo contingenciou. Por que o governo contingencia? Porque, na realidade, ele estimou essa receita, que tem essa classificação, que vai ser gasto com essa despesa. Elas vão se comunicar depois, vocês vão perceber que tem um depara nessa classificação. Se eu arrecado esse código, é porque eu vou destinar depois para esse código. Mas se eu não arrecadei essa estimativa, essa previsão, aí eu tenho que contingenciar essa despesa. Porque não veio dinheiro, não surgiu o negócio. Então, o trabalho de gestão do orçamento está isso, de você ficar monitorando a efetiva etapa, em qual etapa está qual etapa que está a receita. Cara, a previsão, cara, você não tem o dinheiro, só previu, tá? Ainda fictício. Lançamento é quando você faz aquela, diz assim, inscreve, diz assim, ó, lancei, aconteceu a receita. É igual quando a gente estuda direito tributário, não sei se você ouviu falar, lançamento tributário. É quando ocorreu o fato gerador da receita, do tributo que você vai pagar.
No caso do governo, é do tributo que eu vou receber. Quando eu faço o lançamento do tributo, que gera o fato gerador, a venda do produto, ou emitiu a notinha fiscal ali, né, na maquininha, fez o lançamento. Isso não quer dizer que ainda foi arrecadado, porque dependendo de qual é a sua empresa, você é do Simples Nacional. Você só vai. Eu levantei a mão, a inteligência artificial aqui do negócio pensou que eu estou querendo falar. Vou baixar minha mão aqui. Eu levantei a mão, ele entendeu que eu estou querendo falar. Deixa eu ver. Eu não, nem sabia disso. Eu pensei que você que tinha que clicar que quer falar, não, ele identificou aqui. Mas vamos lá. Então, o lançamento seria dessa forma. No momento que eu vendo o produto, que eu registro a nota fiscal, você tem o lançamento da receita. Já ficou mais concreto que o governo vai receber isso. Mas calma ainda, falta arrecadação. Se eu sou do Simples Nacional, tem que pagar lá até X dias do mês seguinte. Ainda não, ainda não, ainda não foi arrecadado, mas eu sei que eu vou receber essa grana. Ela pode vir na data certa ou pode vir com juros, que vai aumentar além do resultado primário. Então, são as fases que ele chama de execução da receita. Então, as definições das etapas. A previsão. A previsão implica planejar e estimar a arrecadação das receitas orçamentárias que constarão na proposta orçamentária. Então, a previsão, a estimativa é naquele primeiro momento. Eu prevejo, de acordo com os anos anteriores, que eu vou ter esse nível de arrecadação para o ano seguinte. O que é o lançamento? O lançamento está na Lei 4.320, de 1964, que é a Lei de Finanças Públicas, né? Que é a lei principal, essa lei aqui, que não está em concurso específico. Então, o artigo 53 define lá na lei. Define o lançamento como ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Exemplo de lançamento, emissão do carnê de IPTU. Então, o lançamento é no momento em que eu registro aquilo ali. No momento que é emitida a nota fiscal, vai uma informação para o fisco dizendo, olha, emitiu uma nota fiscal, valor tal. Né? Só que você ainda não pagou aquele valor. Você ainda vai pagar lá no futuro. Então, isso é o lançamento, ainda não veio para o caixa do governo, veio para dinheiro. E aí você tem a arrecadação. O que é a arrecadação? Corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente. Exemplo, quando a pessoa paga o seu imposto de renda ao governo, esse valor é arrecadado e deve ser entregue ao Tesouro Nacional. Já o recolhimento das receitas é a etapa seguinte, que consiste na transferência dos recursos arrecadados para uma conta específica sobre administração e controle do Tesouro Nacional. Ou seja, a arrecadação pode estar ocorrendo ainda, por exemplo, no banco. Tá? Resolvi pagar na Caixa Econômica, resolvi pagar no Banco do Brasil, resolvi pagar no Bradesco, resolvi pagar no Itaú. Aquilo ali está arrecadando, está arrecadando. Mas já está no o governo ainda vai receber, o banco ainda vai passar. E aí faz o seguinte, ó, o recolhimento é recolhido, é a transferência de valores arrecadados da conta do Tesouro Nacional. É a conta específica, dizendo, não, aqui está a grana. Agora sim, tem a autorização lá da STM, da Secretaria do Tesouro Nacional, ó, grana está aqui, tá? Pode efetuar a licitação, pode fazer, né, essa política pública, porque o dinheiro já está aqui no caixa. Então, existe esse processo. Então, o PLA, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. PLA. São as etapas da receita. Nas aulas seguintes, a gente vai ver as etapas da despesa. Vai ter o mesmo sentido. Aqui é para a gente arrecadar. Lá é para a gente efetivamente saber que opa, foi efetivada a despesa. Que ela pode estar registrada como despesa, mas ainda não ocorreu efetivamente. O dinheiro ainda está com o governo, ela não foi paga. Que a última etapa, logicamente, é o pagamento. Para finalizar hoje, dívida ativa. O que é a dívida ativa? Dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública. São créditos não recebidos no prazo, ou seja, aquilo que estava para receber e as pessoas não pagaram. Uma dívida ativa. É inscrito pelo órgão ou entidade competente após a apuração da certeza e liquidez. O que é certeza e liquidez? Certeza é, efetivamente ocorreu essa situação,
Sim. Liquidez você vai fazer um documento, né? Inscrição dívida-ativa, você vai fazer um documento detalhado. Você vai identificar o fato gerador, identificar o contribuinte ou o sujeito passivo da obrigação tributária. Você vai identificar endereço, você vai botar a liquidez, você vai ter colocar todas as informações ali da pessoa. Qual foi a lei que se aplicou? Você tem que botar a lei, o artigo da lei específico. Tem uma tabelinha. Essa tabelinha não é aleatória, ela já vem prevista na lei da dívida ativa, a lei da dívida ativa. Olha, para você dar liquidez, ela vai falar isso, para você dar liquidez da dívida, você vai ter que identificar, vai enumerar tudo isso que eu estou falando. Não, só que hoje isso tudo que está na lei é feito num formato tipo uma folha A4. Hoje é feita no SEI. O servidor vai olhar, preencher todos aqueles campos. E aí depois vai assinar. Vai assinar aquilo aí. Vai anexar documentos que ele achar necessário para confirmar aquela dívida e depois vai mandar. Hoje a gente manda para a PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Ela que consolida toda a cobrança da dívida ativa da União. Então pode ser no CAD, que nem ocorre lá no meu no CAD. Mas não é o CAD que vai cobrar isso, que vai cobrar é a PGFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, ela faz as eleições no Brasil todo. Pode ser lá no Ministério, pode ser lá na Receita Federal, pode ser. A Receita ela arrecada, faz tudo, mas se inscrever em dívida ativa, é a Procuradoria da Fazenda Nacional que vai fazer o trabalho. Tem que ir para lá, tem um órgão central que consolida toda a dívida ativa da União, até para ter controle, senão você teria que ficar pegando informações de vários lados. Então, o sistema único, inscreveu em dívida ativa, você envia para ele. E a partir daí, o governo tem controle de toda a dívida ativa da União, que é um sistema único e um órgão único que coordena isso, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Tem tudo isso mapeado. A dívida ativa é gigante, é trilhões, trilhões, trilhões. Né? De novo, não é bilhões, é trilhões de reais. Eu nem sei quanto é que é o valor hoje em trilhões. Daqui a pouco vai chegar mais do que trilhões. Ele vai aumentando juros. Isso vai sendo todo ano atualizado com juros, com o tempo que está passando. Então é gigante. Por isso que, de vez em quando, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lança aquele nosso de conciliação, de mediação, sabe que essa aqui vai perder mesmo, vamos negociar. Lógico que hoje em dia também estão criando leis no Congresso para que possa ser feito isso, porque antes eu ficava lá escrito em dívida ativa, ficava aumentando de juros, os juros eram maior do que o principal do tributo e você não podia negociar. Aí hoje já tem transação tributária, foi criado nos últimos tempos chamada transação tributária, que é que o governo não vai arrecadar. O juros já está maior do que o tributo que o cara devia. Ele vai olhar aquilo ali, cara, não vou conseguir pagar, não vou pagar. Só de juros já está 3 vezes mais do que eu deveria pagar. Aí você vai ficar esperando, vai ficar com o nome inscrito na dívida ativa. Ou até esperar prescrever, né? Fonte é uma fonte potencial de fluxos de caixa e é reconhecida contabilmente no ativo. Não se confunde com a dívida pública, uma vez que esta dívida pública representa as obrigações do ente público com terceiros e reconhecida contabilmente no passivo. Então, de novo, não confunda aqui dívida ativa é que eu tenho para receber, é ativo meu. Dívida pública é o que eu devo. Às vezes você vê o termo dívida ficar confuso. Porque, inclusive, a gente está estudando dívida na receita. Essa aqui é uma dívida ativa, uma dívida das pessoas para comigo. Pessoas que não pagaram tributos, eu escrevi elas em dívida ativa. Por isso que ela não está na despesa. Por isso que a gente está estudando dívida ativa na parte aqui da aula sobre receita, porque ela é uma receita do governo, que o governo vai receber, eventualmente, né? Isso aqui já são cidadãos, empresas que não pagaram, e aí por isso que foram inscritos. Então não deve confundir com dívida pública. Dívida pública representa obrigações. Não confunda. Dívida ativa tributária é o crédito da fazenda pública dessa natureza tributária proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. Dívida ativa não tributária são os demais créditos da fazenda pública. Então você tem a dívida ativa tributária, que era os tributos que não foram pagos, diferente, e tem a dívida ativa não tributária. São os demais créditos. É uma multa. Então, a pessoa fez, por exemplo, no CAD, uma infração à ordem econômica. O CAD vai lá e dá uma multa na pessoa física ou na pessoa jurídica. E aí, a partir daí, ela é responsável por pagar essa multa.
Se ela não pagar a multa, eu vou escrever ela em dívida ativa e mando para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Imagina se ela manda para o CADI, né? Escreve no CADI, Cadastro Nacional de Dívida Ativa. E aí quem administra é a Fazenda Nacional. Aí, por exemplo, uma pessoa foi multada no âmbito ambiental, no IBAMA. Ela não pagar, isso não é tributo. É uma dívida ativa, se torna uma dívida ativa, só que é uma dívida ativa não tributária. Atenção! De acordo com a Lei 4.320/64, artigo 39, parágrafo 2º, não é dívida tributária empréstimo compulsório, ou seja, é um tributo, não é uma dívida ativa. Empréstimo compulsório eu tenho que instituir empréstimo compulsório. A gente estuda direito tributário. O empréstimo compulsório tem que ser instituído em lei complementar, mas não existe hoje o empréstimo compulsório. É só em casos de guerra, em casos de calamidade pública, ou investimento público é, urgente. Investimento público, calamidade pública ou em caso de guerra, mas tem que ser instituído por lei complementar. Isso nunca teve. Então, quando falar empréstimo compulsório, é um tributo. Na verdade, é um imposto, então não é dívida ativa. Contribuições estabelecidas em leis e taxas de ocupação. Então, isso não são dívidas ativas. Por que não está colocando isso aí? Ah, tá, entendi. Desculpa. Entendi o que ele quer chamar a atenção. A dívida ativa tributária. O empréstimo compulsório, na lei, na lei, na Constituição, na lei, empréstimo compulsório é tributo. Mas caso ele não seja pago, ele está dizendo que vai ser computado como uma dívida ativa não tributária. Contribuições estabelecidas em lei, ou seja, uma contribuição que você deixou de pagar, contribuição para o INSS. Apesar de estar estabelecido que contribuições são tributos, eles se tornam uma dívida ativa não tributária. Isso que está colocando. Taxas de ocupação. Taxa normalmente não é um tributo, você não paga impostos, taxas, contribuições, mas taxa de ocupação está chamando a atenção para a gente. Ele chama a atenção porque isso já foi pegadinha de prova. Então, pegadinha de prova, empréstimo compulsório, contribuições estabelecidas em leis e taxas de ocupação, quando são escritas em dívida ativa, elas não são uma dívida ativa tributária. Entendeu essa pegadinha aqui? Então, provavelmente a gente vai resolver questões sobre esse assunto e que vão ter essas pegadinhas aí. E aqui acabou o de hoje. Amanhã a gente vai começar a parte de classificação da natureza da despesa. Classificação das despesas. Deixa eu só ver aqui que o Rodrigo tinha mandado no grupo. Aqui, deixa eu ver rapidinho, 5 minutinhos. Esse aqui tem um print, senão eu dou um Google aqui. Acho que eu tinha visto aqui esse material. Aqui, ó, encontrei. Só compartilhar aqui com vocês. Ah, não tem aqui. Não tem, não. Sei que tinha. É o mesmo que a gente já apresentou aqui, com aquele material que ele mandou. Bem parecido. Pode falar, nele. Deixa eu ver aqui. Às vezes aparece aqui, não aparece aqui, não queria mostrar para vocês. Ver se aparece aqui. Calma aí. Depois amanhã eu mostro para vocês como é que aparece na lei
Cadê? Acho que eu encontrei aqui, para vocês entenderem. Aqui, ó. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês é como vocês vão ver o orçamento. Normalmente eu não publico a lei. Estão vendo aí? Deixa eu abrir aqui a imagem. Certo? Peraí. Acho que eu coloquei, eu vou botar aqui na tela. Estão olhando aí? Foi? Quer abrir aqui a lei orçamentária anual. Você vai ver a lei. Estão vendo aí a lei? Ela tá aqui, ó, valores em reais, R$ 1. E aqui é o Ministério da Educação. Vocês estão vendo aqui, ó, a nomenclatura? 14005. Estão vendo aqui as nomenclaturas de programa, função, subfunção. Isso aqui a gente vai tudo estudar. Unidade orçamentária. Tá vendo os códigos aqui? Não, esse é valores, é final, não é código. Acho que eu ainda abri errado aqui. Ele aqui tem, isso aqui é porque eu acho que eu acabei pegando da despesa aqui, a classificação, tratamento das ações. Esse aqui é valores, foi mal, isso aqui não é um número não, aqui é os valores. Tem um órgão, aqui que está os códigos. Código de especificação? Não, aqui não, isso aqui é valor. Esse aqui a gente vai estudar, na verdade, na despesa, foi mal. Peguei, acabei que eu pegando, tá vendo? Fonte aqui, ó, fonte 100, fonte... É isso aqui que a gente acaba estudando, ó. Mas isso aqui a gente vai estudar amanhã, que essa aqui, na verdade, já mais dá para vocês entenderem como é que funciona o orçamento. Esses códigozinhos, eles vão lá também, e tudo detalhado aqui, tá vendo? Tanto para despesa quanto para receita. Tá vendo aqui esses números aqui? É para justamente você identificar. E aqui ainda fez, isso aqui, desculpa, ainda fez mais, assim, essa lei orçamentária essa é de 2024, estou pegando aqui, ó. Lei 14.822 de 22 de 1 de 2024, é a lei orçamentária desse ano. Você vê que ele fez tudo certinho. Ele está botando em negrito para você identificar a classificação que ele está usando. Ó. Esse 0032 ele está usando para isso. O 200 ele está negritando. O 0053 quer dizer que é no Distrito Federal, entendeu? Entendeu o que ele está fazendo aqui? Aí está botando, ó, 2004, ele está dizendo que é especificamente isso. 0053 de novo, ó, é Distrito Federal. Então, você já entendeu que essa nomenclatura aqui, 0053, significa Distrito Federal. 001 significa nacional, tá vendo? Então, a receita é a mesma coisa. Você vai abrir uma lei orçamentária estadual, municipal, é isso aqui que você vai ver na lei. São esses quadros aqui, entendeu? Para você saber onde está sendo gasto tudo. Por isso que às vezes é árido você entender o orçamento. Porque, na verdade, isso aqui é a lei desse ano, tá vendo aqui? A lei 14.882. Tá tudo aqui. Cada quadro desse, se você abrir, cada quadro desse, publicação original, deixa eu ver aqui se tem tudo. Acho que tem um texto aqui explicando o que pode ser aberto, quais são os créditos extraordinários. Né? Isso aqui é a parte textual da lei, que vai explicar, ó, o governo pode fazer isso, fazer aquilo outro. Não precisa abrir crédito extraordinário. E aqui, ó, lembra o que a gente acabou de estudar? Aqui, ó, artigo 1º. Estima a receita da União para o exercício financeiro de 2024, né, no montante de 5 trilhões 566 bilhões 284 milhões 810 milhões, desculpa, 810 e 4 milhões, ok. Deixa eu ler direito isso aqui. 5 trilhões, ok. 5 trilhões 566 bilhões, essa parte aqui, 280, para a gente ter botado uma vírgula aqui, 284 milhões, aqui, 810 mil e 810.373 reais. E fica a despesa de igual valor, ou seja, 0 a 0. E não botou déficit nenhum no 2024.
E aí ele fala, o orçamento fiscal referente aos poderes da União e seus fundos e órgãos e entidades de administração direta e indireta, funções distribuídas, né? O orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas da União. Aí, capítulo 1, você lembra? O orçamento da fiscal, né? E da Seguridade Social. Da estimativa de receita. Ele vai dizer quais são as receitas do orçamento fiscal, da Seguridade e refinanciamento da dívida. Da fixação das despesas, vai dizer as despesas, orçamento fiscal, qual é a despesa do orçamento fiscal, qual é a despesa do orçamento da Seguridade Social, refinanciamento da dívida pública, do montante fixado no inciso 2, aí vai falar aqui, ó, do montante fixado no inciso 3, então, outras fontes, tal, aí depois, autorização para abertura de créditos suplementares, ou seja, já deixa autorizado, se precisar de dinheiro, eu vou abrir aqui, como é que eu vou abrir? E vai dizer qual tipo de, como é que eu vou fazer, para não ficar pedindo autorização toda hora para o Congresso Nacional. Vai explicando mais aqui o que que é. O orçamento de investimentos, das fontes do investimento, quanto é que vai ser investido na empresa, a classificação da despesa, 150 bilhões de investimentos, autorização para abertura de créditos suplementares, autorização para a contratação de operação de crédito, já deixa autorizado aqui para o governo quanto é que ele vai poder fazer de empréstimos, né, as disposições finais, e vai dizer, isso é a lei orçamentária? Isso aqui é a lei, mas só isso não. Aí que entra você abrir os anexos. O que é realmente executado, o que é arrecadado, vai vir nos anexos. Então, você vai abrir cada anexo e vai ter aqueles códigos que a gente, desculpa, aqueles códigos que a gente aprendeu. Então, a lei em si, a parte textual é aquilo, e aqui vai ter os códigos aqui de cada órgão, tá vendo? Agência Nacional de Transporte Terrestre. Deixa eu ver se tem aqui Scott, alguma coisa que a gente comprar. Termo aditivo, não tem. Deixa eu ver aqui, publicação original. Deixa eu ver aqui, 0209, vai abrir esse aqui, só para ver. Isso tem aqui, volume 1, 500 páginas, caramba. É muito, porque cada órgão vai ter o seu códigozinho ali, carregando aí. Aqui já foi. Aqui, ó, receita e despesa do orçamento fiscal, por categoria econômica. Aqui, ó, aquilo que a gente estudou lá. Receitas correntes. Aqui não botou o código, não. Ele botou escrito mesmo. Impostos, taxa, vai ser isso aqui. Contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferência, outras receitas correntes. Receitas correntes, operações intra-orçamentárias. As despesas correntes, amanhã a gente vai estudar, tá vendo? Aqui do outro lado vai ter as despesas correntes. Tem o superávit, superávit de orçamento corrente. Resumo. Deixa eu ver, ele não botou o código, não. Ele botou direto. Eu já vi o orçamento e vem só o códigozinho. Aqui está botando o valor. Mas acho que deve ser porque esse anexo é assim. Diz que ele é grande, 500 páginas. Mas eu peguei o último anexo aí, muito pesado esse aqui. Então é isso. A gente começou a entender como é que funciona quando você pega isso aí, entender. Assim, para mim, quando eu comecei a estudar orçamento, eu gostei. Eu comecei a entender esses quadros aí que realmente antes para mim era completamente aleatório.